Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Aston Villa com mais um brasileiro na Premier League para essa próxima temporada. Há algumas semanas cheguei a gravar um vídeo por aqui sobre o Wesley, que tinha sido contratado pelo Aston Villa no início da janela de transferências. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para você clicar e assistir se você estiver interessado também em ouvir falar um pouco mais sobre esse novo brasileiro. E agora o Aston Villa contrata também o Douglas, então serão dois, pelo menos por enquanto, dois brasileiros defendendo o Aston Villa na próxima temporada da Premier League. Antes de falar um pouco mais sobre essa transferência, deixo aqui o convite para você se inscrever aqui no canal, então só clicar aqui embaixo, se quiser também clica no sininho aí para ativar a notificação, para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. Enfim, o time do Aston Villa subiu e conseguiu isso a partir dos playoffs, né? Não foi um acesso fácil, e agora começa a se reforçar de uma forma até bastante criteriosa, sem ir ao mercado de uma forma mais maluca, contratando muita gente. Não é esse o caso. Segue uma linha bem definida, até pelo estilo de trabalho do Dean Smith, que é um treinador que tem uma forma de jogar muito bem definida, que apresentou um bom futebol, por exemplo, no Brentford, há alguns anos na segunda divisão inglesa, assumiu o Aston Villa no meio dessa última temporada, conseguiu extrair muito mais do elenco, que era um elenco forte, do que o Steve Bruce vinha fazendo até então, era muito questionado por conta disso, e com um futebol mais agradável, mais interessante de ver jogar, o time evoluiu. Claro que passando muito por algumas peças, existe uma dependência clara, por exemplo, do Jack Grealish, que é o principal jogador tecnicamente falando do time, mas agora, olhando para o mercado, começa a fazer contratações pontuais e aparentemente com bons olhos para os brasileiros. Então, se o Wesley chegou para reforçar o ataque, agora o Douglas é o reforço para o meio-campo. E é uma contratação que faz muito sentido. Se a gente for olhar para o desenvolvimento do Douglas é o Douglas Luiz, ex-Vasco, quando apareceu no Vasco, apareceu muito bem, jogando com liberdade, como um segundo volante ou um terceiro homem de meio-campo, de muita chegada, de muita força física nas idas ao ataque para conduzir a bola, para se projetar. Ele foi contratado pelo Manchester City, não conseguiu o visto de trabalho. Na Inglaterra existe a exigência de um visto de trabalho para quem não tem o passaporte europeu, e isso tem vários aspectos, vários quesitos que fazem você conseguir ou não. Mas o principal é o percentual de jogos nas últimas convocações da sua seleção. Ele não tinha isso, não conseguiu ser liberado para a última temporada. Até Guardiola e Tite chegaram a escrever uma carta pedindo ali, fazendo uma espécie de apelo para que a Inglaterra desse esse visto para ele jogar. Não conseguiu e ele foi emprestado nesses últimos 2 anos para o Girona. Essa última temporada no Girona, por mais que o clube tenha caído, a temporada anterior tinha sido muito boa, projetou, por exemplo, o Pablo Matin, que depois foi treinador do Sevilha, caiu no meio dessa temporada, depois de um bom início, caiu de produção e tudo mais. Mas nessa última temporada, o Douglas se desenvolveu bastante numa outra posição, jogando mais recuado, jogando como um 5, entre aspas, o primeiro volante, então sendo esse cara à frente da defesa, com uma virtude muito clara, que é a qualidade técnica, a capacidade de distribuição. É claro que ainda tem aí uma questão de adaptação e de se desenvolver cada vez mais nessa posição, para ter uma leitura defensiva e também de enxergar as melhores opções para direcionar os ataques, mas ele acabou virando um jogador de uma outra característica. E isso ficou evidente também no torneio de Toulon, em que o Brasil foi campeão, inclusive com o time sub-22, se preparando para o pré-olímpico, time treinado pelo Jardine, e o Douglas foi um dos melhores jogadores do torneio, jogando exatamente ali, jogando como esse primeiro volante que a bola passa muito mais por ele atualmente do que antes, quando ele era esse meio-campista um pouco mais avançado, que se projetava. Ele tem a qualidade para, eventualmente, carregar a bola, quebrar uma marcação, mas ele é muito mais o cara que organiza, de trás. E isso encaixa muito no estilo de jogo do Aston Villa, se a gente pensar no que foi o trabalho do Dean Smith nessa última temporada. Porque o time teve sempre bons meio-campistas à frente, no caso, na maior parte das vezes, o Grealish, quando esteve 100% fisicamente, principal jogador do time. E o McGinn, outro jogador de chegada, de chute de fora da área. Só que o meio-campista recuado, esse volante atrás da dupla de meio-campistas, foi uma função um pouco problemática. Jogadores de diferentes características jogaram ali. Desde um Jedinak, que é um jogador de mais porte físico, mais estatura para uma bola aérea, para proteger a entrada da área, como o Glenn Whelan, veterano, com experiência em Premier League, mas sem muito recurso técnico. No final, o Harry Kane, que era um jogador até mais avançado, passou a jogar um pouco mais de atrás, até foi importante nos playoffs justamente por chegar e bater de fora, que é uma característica dele, mas o Douglas tem mais recurso técnico, tem mais qualidade para fazer essa distribuição de trás e aliar esse papel da marcação
com a qualidade com a bola nos pés. Então vai ser interessante ver qual vai ser a proposta. Agora que o Aston Villa vai ter um outro nível de exigência, adversários muito mais fortes, vai tentar ser esse time de posse de bola também, trabalhando a bola, ou vai virar um time mais do contra-ataque? Independentemente do que aconteça, teoricamente a transferência é muito boa para o Douglas, porque ele tende a ser um jogador que vai ter muito mais minutos, né, vai poder jogar bem mais como titular numa Premier League, o que é muito mais interessante do que permanecer, por exemplo, no Girona, que foi rebaixado para a segunda divisão espanhola. Então, o Manchester City, em outros momentos, até parecia ter muito mais interesse em contar com ele, eventualmente até para ser trabalhado como reserva para o Fernandinho. Agora que o Rodri foi contratado, é difícil imaginar qualquer possibilidade do Douglas, neste momento, ser aproveitado pelo elenco principal. Então faz sentido, até como negócio para o Manchester City, essa estrutura, né, da negociação. O Aston Villa contratou, mas o Manchester City tem uma opção de recompra, uma cláusula de recompra, algo cada vez mais frequente nas transferências nas principais ligas pelo mundo. Então, caso ele se destaque na Premier League jogando pelo Aston Villa, o City ainda tem essa opção de contar com o brasileiro de volta. Enfim, vai ser mais um brasileiro jogando na Premier League, acho que é bastante positivo para ele a oportunidade, enfim, jogar na Premier League, jogar num clube extremamente tradicional como é o Aston Villa. É claro que não dá para comparar a ambição e a qualidade de elenco, nesse momento são realidades completamente diferentes, mas é um clube importante e que está com um olhar bastante voltado para os brasileiros. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Wesley, é só olhar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o vídeo em que eu falo um pouco mais sobre ele, como ele se destacou no futebol da Bélgica, e sobre o Douglas, conto aí com os comentários de vocês. Imagina que ele vai dar certo? Será que ele pode ser um brasileiro de destaque na Premier League? Deixa aí seu comentário, curta o vídeo também e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.